Bom dia, quero compartilhar com vocês uma palavra que veio, para mim a respeito da tempestade que a gente passa, em meio a tantas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. E quero compartilhar com vocês sobre isso um pouquinho. Em Salmos 46, 1-3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aqui mesmo fala, que Deus, ele é o nosso refúgio e ele é a nossa fortaleza, Em meio a tanta adversidade que a gente tem durante, a nossa vida, porque é tantos problemas que a gente passa todos os dias, É tanta coisa que acontece em meio ao nosso dia. Às vezes a gente acorda numa expectativa tão grande de ser um dia maravilhoso, só que no meio do caminho acontece tantas coisas que a nossa fé se abala, E esse Salmo 46, ele nos faz lembrar, o quanto Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, E embora a terra venha tremer, a gente não tem que temer, Porque independente de tudo, Independente dos montes, virem a se afundar no coração, embora as águas fiquem turbulentas, pela fúria do nosso dia a dia. Então, a gente tem que entender que a vida, na verdade, as tempestades, elas são inevitáveis. E elas surgem de várias formas, Elas vêm na nossa vida financeira, na nossa crise familiar, no meio do nosso trabalho, em doenças, inesperadas, em perdas dolorosas, que às vezes a gente nem imagina e acontece, de vir perder um ente querido. Só que o Salmo 46, ele nos lembra que Deus, ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E ele sempre, independente de qualquer coisa, ele sempre vai estar no meio das nossas adversidades. Ele sempre vai estar conosco, de dia e de noite, E no próprio Salmo, no próprio versículo, diz sobre, a terra tremer, montes afundar, águas turbulentas. E essas imagens, elas representam as situações que fogem totalmente do nosso controle, como é assim com a nossa vida, Que é o que acontece. E a gente tem que confiar, e declarar que a gente não pode temer em meio a tantos problemas. E isso não é, essa confiança, não é ausência de problema, porque problema a gente vai ter diariamente, Mas é ter a certeza da constante presença de Deus nas nossas vidas. E a presença de Deus, ela não elimina essas tempestades, muito pelo contrário, ela só nos dá a segurança para enfrentar todos esses problemas, todas essas adversidades que vêm durante a nossa vida, o nosso dia a dia. Para alguns vem mais, para outros vem menos, Mas a gente ter em mente que ele é realmente o nosso refúgio e a nossa fortaleza, E quando fala Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que em tempos de adversidade a gente confiar que ele está conosco, oferecendo proteção e força, porque é refúgio, proteção, fortaleza, vem da força,
Não temeremos, né? Mesmo que tudo ao nosso redor mostrar ao contrário, né? Estiver realmente desmoronando sobre as nossas vidas, a presença de Deus, ela nos dá coragem para enfrentar essas dificuldades. Então, por isso que toda vez nós temos que declarar que nós não temeremos, né? Porque Ele vai nos dar coragem para enfrentar, independente do tamanho da situação, né? E quando se diz ali na passagem, Deus é auxílio sempre presente, Ele quer nos dizer que Ele não nos abandona em meio às tempestades, mesmo que pareça, porque às vezes é tão grande as tempestades que a gente passa na nossa vida, que a gente fala assim, meu Deus, Deus me abandonou no meio disso tudo. Mas não, Ele não nos abandona em momento algum. Ele está conosco de dia, de noite, de dia, 24 horas por dia. Ele sempre está do nosso lado para nos ajudar. Então, que a gente possa hoje reservar um tempo para refletir sobre quais as tempestades que nós temos enfrentado e entregar todas elas e as nossas preocupações aos pés da cruz, para o Senhor. Reconhecer que a presença dele é constante na minha e na tua vida, né? Confiar que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza e que Ele estará conosco em todas as circunstâncias, independente de quais sejam elas. Amém? Então, que você venha refletir aí no Salmo 46, do 1 ao 3, e entender que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que nós não temeremos e Ele é auxílio sempre presente. Amém? Então, Senhor, que em meio às tempestades da nossa vida, o Senhor nos ajude realmente a conhecer a Tua presença constante. Fortaleça a nossa fé e guia-nos com a Tua paz. Que venhamos realmente confiar em Ti, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer instável. Amém? Que Deus possa falar com você assim como Ele falou comigo em meio a essa mensagem. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.